Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma live do nosso Projeto Gênios. Sou Arthur Ribas, sou médico, estou aqui para dar seguimento à nossa sequência de lives. Toda quarta-feira temos lives em assuntos relacionados aos objetivos do Projeto Gênios, que é um projeto que visa ajudar as pessoas a construírem legados de contribuição social, ou seja, um projeto que visa ajudar as pessoas a ajudarem outras pessoas. E na live de hoje, nosso objetivo é discutir por que algumas pessoas conseguem alcançar, chegar até o final dos seus objetivos e algumas pessoas, infelizmente, acabam parando no meio do caminho. Eu tenho uma grande experiência profissional ali com emagrecimento e, assim, dentro do emagrecimento, eu tinha algo que me chamava muita atenção. Por que algumas pessoas conseguiam ir até o final das estratégias de emagrecimento? Por que algumas pessoas conseguiam atingir resultados duradouros, e conseguiam atingir o resultado e permanecerem magras, e outras pessoas não. Outras pessoas ficavam no meio do caminho, às vezes nem conseguiam chegar no final da dieta ou nem conseguiam exercer as ações necessárias para a manutenção do peso. Por me interessar nisso, em querer responder essa pergunta, eu comecei a estudar sobre vários fatores que poderiam influenciar ali nesses resultados de médio e de longo prazo. E aí eu comecei a perceber que existem vários pontos de comportamento, de mentalidade, que influenciam isso. E eu vi que, nesses meus estudos, que esses fatores influenciam não só a parte do cuidado pessoal, da parte de saúde, por exemplo, mas esses fatores em nível de comportamento podem influenciar a pessoa como em todas as áreas da sua vida. Então, seja em nível de cuidado pessoal, seja em nível de estudo, seja em nível de projetos ali de relacionamentos. Então, todo mundo tem projetos de médio e longo prazo, que para alcançarem, elas precisam de grandes sacrifícios. E esse processo de sacrifício, esse período de sacrifício para alcançar esses objetivos maiores, que muitas das vezes algumas pessoas conseguem adotar medidas de enfrentamento, e conseguem passar a enfrentar esse período de maior sacrifício e alcançarem seus objetivos maiores, e infelizmente alguns outros não. Eles não adotam comportamentos, enfim, formas de lidar com esse momento de sacrifício e não conseguem alcançar seus objetivos maiores, acabam parando no meio do caminho. E a ideia aqui é a gente discutir exatamente quais são os pontos, e eu quero adiantar aqui que são 4 pontos, que, enfim, de forma resumida ali, podem ter esse maior impacto no fato da pessoa alcançar os seus objetivos maiores ou não. Seja esse objetivo maior de emagrecimento, seja esse objetivo maior de cuidado pessoal, seja esse objetivo maior de estudo. Às vezes as pessoas têm grandes objetivos, eu quero passar em determinado concurso. Beleza, mas para você passar em determinado concurso, você vai ter que estudar por tanto tempo, por tantos dias, tantas horas no dia, e muitas pessoas param no meio do caminho. Não, tem um grande objetivo de desenvolver determinado tipo de projeto, um grande projeto social. Beleza, mas para você alcançar esse nível, para desenvolver esse projeto social, existe todo um conjunto de recursos, de atividades meio, que são necessárias de serem realizadas até você alcançar esse objetivo maior. E você vai passar, para alcançar esse período de sacrifício. Então, seja no cuidado pessoal, seja no estudo, seja na parte profissional, seja nos seus relacionamentos, para todos esses objetivos, seja qual for o objetivo, é necessário você ter mentalidades, ter comportamentos positivos nesses 4 pontos, que eu vou discutir aqui hoje, para que aumente, logicamente, a probabilidade de você alcançar os seus objetivos maiores, seguindo esses 4 pontos. Então, o primeiro ponto que eu quero discutir aqui, que geralmente influencia na pessoa alcançar esse objetivo maior ou não, se ela vai parar no meio do caminho ou se ela vai alcançar esse objetivo maior, é o tipo de mentalidade. É o fato da pessoa ter uma mentalidade voltada para o prazer imediato ou dela ter uma mentalidade que valoriza mais o médio e o longo prazo. O que acontece? Eu passei a estudar bastante a psicologia positiva, que é uma área da psicologia que estuda os fatores relacionados à felicidade. É uma área que ela não foca os estudos delas nas doenças em si, e sim como que ela pode conduzir as pessoas para níveis maiores de felicidade. Então existe um grande nome aí da psicologia positiva, o Martin Seligman, e ele traz nos estudos deles conteúdos sobre... Ele evidenciou ali que existem vários níveis de felicidade. E o nível de felicidade mais simples que existe, o nível de felicidade mais momentâneo até, é aquela felicidade baseada em prazeres. E geralmente são prazeres que você alcança através dos seus sentidos. Então aquilo que você come, aquilo que você viu, aquilo que você sente, enfim. Geralmente são prazeres que atendem ali os seus sentidos e são prazeres que duram enquanto durar o estímulo. Então a pessoa que vive exclusivamente com a mentalidade de proporcionar para ela prazeres imediatos, a probabilidade dela conseguir adotar uma rotina de ações ali, pensando no médio e longo prazo, é muito pequena. Um dos grandes pontos que pode trazer, que pode te ajudar a alcançar mais esses objetivos maiores, uma vez que vai demandar de uma série de sacrifícios imediatos, é você ter
muito claro, né, onde você quer chegar, ter esse objetivo de médio e longo prazo bem definido e você pensar em formas de você se recompensar no curto prazo. Então, por exemplo, beleza, eu quero alcançar um peso X. Vou ter que, para alcançar esse peso X, ter que fazer todo um conjunto de sacrifícios alimentares, enfim. Quais são as pequenas vitórias, né, que eu posso ir computando ao longo desse processo? Quando a gente simplesmente foca na dor, né, no sacrifício que vai existir, né, para você alcançar esse objetivo maior lá na frente, né, a probabilidade de você se desmotivar no meio do caminho é muito grande. Então, um dos primeiros pontos é focar em objetivos maiores, né? Focar nos retornos que você vai ter de médio e de longo prazo. E para você focar nesses objetivos de médio e longo prazo, é interessante que você valorize toda pequena vitória, tá? Que você se fortaleça ali das pequenas vitórias que você vai alcançar no meio desse processo. Então, por exemplo, eu tenho um grande projeto de vida de construir uma escola. Só que para eu chegar no nível onde eu posso construir essa escola, eu tenho uma série de recursos de atividades meio que eu preciso desenvolver. Eu vou precisar estudar, eu preciso ter recursos financeiros, eu preciso construir uma equipe. Então, para eu fazer tudo isso daqui, né, eu consigo ir me motivando, né, até eu construir de fato a minha escola, que vai vir daqui a, sei lá, alguns anos, né, eu consigo me motivando para cada assunto que eu estudo, que eu percebo que me ajuda a alcançar mais, que vai me ajudar a alcançar esse objetivo maior. Eu consigo me motivando por cada pessoa que eu consigo conversar e eu percebo que ela também tem interesse, enfim, que ela se interessa por esse assunto que eu quero desenvolver. Então, um dos grandes pontos, né, que o Mark Seligman lá defende, que te proporciona, né, níveis de felicidade mais duradouras, é justamente você ter esse objetivo maior bem definido, né, esse propósito, né, que é o segundo ponto que a gente é o terceiro ponto que a gente vai discutir aqui, mas quando você tem, né, esse propósito mais delimitado, a probabilidade de você abrir mão, né, exclusivamente ali desses prazeres imediatos, focando nesse objetivo maior, é muito grande, né? E quando você usa ali todas as suas forças, as suas potencialidades para alcançar esse objetivo maior, a probabilidade de você atingir o nível de satisfação, de felicidade ali é muito grande, né? Então, assim, primeiro ponto, né, que muitas das vezes influencia para a pessoa parar no meio do caminho, ela ter uma mentalidade exclusiva para o curto prazo, tá? Para os prazeres imediatos. E não há nada errado, né, de você ter prazeres imediatos. Na verdade, a gente precisa, né, de determinados picos, né, de prazeres imediatos, pensando em fortalecer, pensando em nos animar, né? Os prazeres, eles alegram a vida. Mas a gente precisa ter em mente que isso exclusivamente não garante felicidade, não garante sensação de realização. Então, e muitas das vezes, se você focar a sua vida exclusivamente no prazer imediato, você pode ter todo um conjunto de problemas em todas as áreas. Seja em nível de relacionamento, né, seja em nível de parte financeira, né, geralmente aquelas pessoas que têm mais problema com contas, né, com despesas pessoais, né, financeiras, são aquelas pessoas que focam a sua vida nos prazeres imediatos, né, que os prazeres imediatos dominam, né, as suas ações, as suas atitudes. Então, o primeiro grande ponto aqui é as pessoas que têm mentalidade mais voltada para o médio e para o longo prazo geralmente alcançam resultados maiores do que aquelas pessoas que buscam, que focam exclusivamente no prazer imediato. Tá? Então, nada de errado em ter prazeres imediatos, mas é importante só olhar isso como pequenos incentivos para você alcançar os seus objetivos maiores. Tá? E aí, um segundo ponto, né, que está diretamente relacionado a essa questão dos prazeres imediatos, geralmente as pessoas que vivem em prol de prazeres imediatos são pessoas que têm baixo autocontrole, que é o segundo ponto que influencia, né, nesse assunto todo. O que seria o autocontrole? É justamente o fato de você abrir mão desses prazeres imediatos em prol do objetivo maior lá na frente. Então, autocontrole significa a habilidade de saber dizer não, conseguir dizer não para esses objetivos, para esses prazeres imediatos em prol de um objetivo maior lá na frente. Então, se você entende que, beleza, eu tenho um determinado prazer com determinado tipo de alimentação, determinado tipo de comportamento, determinado tipo de, enfim, seja o que for, e eu sei que isso pode me trazer consequências, né, no médio e no longo prazo, ou pode me afastar dos meus objetivos maiores, o fato de eu conseguir dizer não para isso, né, eu estou exercendo o meu autocontrole. Então, o autocontrole é um dos maiores parâmetros de sucesso na vida, né? Já foram feitos vários estudos, tem um estudo famoso, né, o estudo do Marshmallow, né, onde ele evidencia essa importância do autocontrole. No estudo do Marshmallow, para quem não sabe, né, eles pegaram várias crianças e colocaram numa sala. E aí, na verdade, assim, essas crianças todas passavam por uma sala. Nessa sala existia a possibilidade dessas crianças comerem um marshmallow de imediato, ou, né, elas eram orientadas a, se elas esperarem, né, passarem ali 1, 2 horas, elas poderiam comer mais de um marshmallow, né, 2, mais marshmallows. E aí, logicamente, algumas crianças comiam aquele marshmallow de imediato, e outras crianças não, elas esperavam para comer, né, para ter acesso a mais marshmallows, para ter uma recompensa maior
né, logo em seguida. Ou seja, foi dividido ali essas crianças em dois grupos. O grupo das crianças que comeram o marshmallow de imediato e o grupo das crianças que tiveram mais autocontrole, né, para comer esse marshmallow, para ter uma recompensa maior, né, no segundo momento. E aí essas crianças, nesses dois grupos, foram acompanhadas ao longo da vida. E aí o que foi identificado? Que as crianças que tinham mais autocontrole, elas tinham melhores notas na escola, elas tinham menor tendência a vícios, elas entravam nas melhores faculdades, elas tinham os melhores salários, enfim, elas acabaram se dando melhor na vida como um todo. Então, autocontrole foi evidenciado ali, e esse estudo foi repetido por em vários outros estudos, né? Então, autocontrole foi evidenciado como a característica, né, que ajuda as pessoas, né, a alcançarem sucesso na vida. Vários estudos, né, também tentaram fazer, né, o estudo com QI, né, dividindo essas crianças, por exemplo, de acordo com o nível de QI, de inteligência. Isso não se traduziu em mais sucesso na vida. Então, o nível de inteligência, ele não tem um impacto no sucesso na vida que o autocontrole tem. Não adianta nada eu ser super inteligente e utilizar toda essa minha inteligência para atingir prazeres imediatos, né, para não conseguir em prol de ações que vão me dar exclusivamente prazeres imediatos. O autocontrole, né, o saber dizer não para esses momentos, né, para determinados momentos imediatos de felicidade, mas que não vão me ajudar, né, que vão até me atrapalhar a alcançar os meus objetivos maiores, né, o fato de eu conseguir desenvolver essa habilidade vai aumentar e muito na minha capacidade de alcançar os meus objetivos maiores. Dentro do que meu objetivo aqui, né, é te munir de informação que te permita alcançar seja qual for o seu objetivo, né, seja emagrecimento, seja desenvolvimento de projetos, seja passar em determinado concurso, seja desenvolver determinado tipo de atividade econômica, né, desenvolver determinado tipo de empreendimento, seja o que for. Né, quanto mais autocontrole você tiver, mais você vai conseguir gerenciar ali emoções e situações negativas para que você consiga adotar as medidas necessárias para realizar o que você tem que fazer para alcançar seu objetivo maior. E o autocontrole, ele é como se fosse um músculo. Tá? Eu posso, se eu for para academia, né, e tentar, eu quero ganhar muita massa muscular, vou aqui ficar o dia inteiro malhando. Você vai, muito provavelmente, mais fadigar o seu músculo do que desenvolver o seu músculo. E o autocontrole é a mesma coisa. Toda vez que você exercita, né, de forma exagerada, né, o músculo do autocontrole, né, você acaba fadigando esse músculo. Então é muito comum, né? Pessoas que, eu quero passar em determinado concurso. Beleza, eu vou estudar agora 16 horas por dia. A pessoa que estava no ritmo onde ela estudava 1 hora e ela passa a querer estudar 16, a probabilidade dela conseguir isso, pode até conseguir em um dia, mas no segundo dia ela já está fadigada, ela já não consegue, enfim. Por quê? Porque ela gastou, né, todo o músculo do autocontrole dela, né, tentando atingir um objetivo, né, muito alto, muito rápido. Então isso acontece com dietas, isso acontece com empresas, né? Às vezes a pessoa quer montar uma empresa muito rápido e aí ela acaba não fazendo o trabalho de base. É extremamente importante, né, para que você desenvolva ali o sucesso, para que você trabalhe, né, o seu autocontrole na forma pensando como músculo, né, pensando em desenvolver algumas atividades, né, dia a dia, né, gradativamente, para que você consiga desenvolver esse músculo, para que você consiga, de fato, fazer tudo que é necessário fazer para você alcançar seus objetivos. Existem algumas ações, né, que tradicionalmente te ajudam a desenvolver o autocontrole. Por exemplo, hoje em dia a gente já sabe que meditação, que jejum, né, que atividade física, né, são atividades que podem te ajudar, né, feitas ali de forma consistente, podem te ajudar a entrar num círculo virtuoso ali do autocontrole. Então, pessoas geralmente que conseguem ali meditar continuamente, né, são pessoas que têm mais autocontrole, mas são pessoas que vão desenvolvendo cada vez mais o autocontrole. Quero começar a meditar, vou passar a meditar 1 hora por dia. Se você começar devagarzinho, 5, 10 minutinhos, isso pode te ajudar a ir desenvolvendo esse músculo do autocontrole e ir te ajudando a expandir isso para todas as outras áreas, né? Tem gente que tem maior facilidade com meditação, tem gente que tem maior facilidade com jejum, né? Por exemplo, você diminuindo ali o período que você come, você tentando controlar um pouco mais esse instinto, né, ali da fome, essa questão da fome. Existem atividades que podem te ajudar a ir desenvolvendo esse músculo do autocontrole. Meditação, atividade física, jejum, né, são atividades que, se forem feitas ali de forma consistente, podem te ajudar a ir desenvolvendo esse músculo do autocontrole e você pode utilizar isso, extrapolar isso para todas as outras áreas, tá? Terceiro ponto, né, que influencia aí muito se a pessoa vai conseguir alcançar, vai conseguir perseguir, né, fazer todos os sacrifícios necessários para alcançar o seu objetivo final, é justamente ter um propósito bem definido. O que é a definição do autocontrole? Quando você abre mão de um prazer imediato em prol de um objetivo maior lá na frente. Se eu não tenho esse objetivo maior lá na frente bem definido, para que eu vou abrir mão de um prazer imediato agora? Então as pessoas, elas são naturalmente
mais motivadas ao prazer imediato. Elas são naturalmente mais motivadas a valorizar aquilo que elas têm de seguro. Então, beleza, eu tenho aqui seguro, né, que se eu comer isso daqui, eu vou ter um prazer imediato. Se eu não comer isso daqui, quem é que garante que eu vou emagrecer? Quem é que garante que eu vou afetar a minha saúde? Será que se eu comer só isso daqui, eu vou trazer algum tipo de doença, algum tipo de problema para a minha vida? Então, existe, né, tem uma pesquisadora que ela chama que é o viés do otimista. Nós temos a tendência a aceitar a hipótese mais otimista. Ela fez um estudo, enfim, bem interessante, a doutora Sherrocks, ela estuda o comportamento humano, e eu vi uma apresentação dela que eu achei bem interessante, né? Ela fez um estudo onde ela pegava pessoas que elas recebiam dois tipos de informações. Né? Uma informação que dizia que mais negativa, né? Que o fato dela ter determinado tipo de hábito aumentava ali em 60% de chance dela ter determinado tipo de doença. E essa mesma pessoa recebia um outro tipo de orientação dizendo que o fato dela ter determinado hábito não aumentava em tanto essa possibilidade dela ter doença. Né? E aí a pessoa geralmente, grande parte das pessoas tinham a tendência a acreditar mais nos conselhos positivos do que nos conselhos negativos. Esse conceito, né, foi definido por ela como o viés do otimismo. Então nós temos a tendência a valorizar o que a gente tem aqui já de concreto. Para a gente abrir mão disso aqui de concreto, eu só consigo abrir mão e eu só consigo ir desenvolvendo ali o autocontrole nesse sentido se eu tiver esse grande objetivo maior bem definido. Esse propósito bem definido, enfim, entra em nível máximo ali o propósito, né, e abaixo do propósito existem as metas. Se eu não tenho isso muito claro na minha cabeça, né, qualquer coisa que aparece serve. Dentro do mundo do emagrecimento, né, muita gente chega aqui e eu pergunto, qual é o seu objetivo? A pessoa diz, eu quero emagrecer. Eu, quanto? Doutor, não sei. Se a pessoa tem o único objetivo de emagrecer, né, 500 gramas é emagrecimento, 1 quilo é emagrecimento. Então, quando ela tem metas bem definidas, né, logicamente o peso aqui é só enfim, pode ser qualquer coisa na vida, pode ser, por exemplo, faturamento. Quanto de dinheiro você quer faturar por mês? Quanto de impacto você quer? Quantas pessoas você quer atingir com seus projetos? Então, quando a gente tem essas metas maiores, né, e a gente sabe o porquê que essas metas maiores vão nos ajudar a alcançar um objetivo maior, a probabilidade da gente enfrentar os sacrifícios ali dos processos das atividades meio é muito maior. É muito mais provável, né, eu conseguir enfrentar tudo isso. Então, ter um propósito bem definido, né, te ajuda a desenvolver o maior nível de motivação possível. O que acontece? Existem atividades que nós somos naturalmente motivados. Então, ninguém precisa de motivação para ir numa praia. Ninguém precisa de uma motivação externa ali para você, enfim, comer uma comida super gostosa. Né? Então, existem, logicamente, algumas ações que nós precisamos fazer no nosso dia a dia que nós não somos naturalmente motivados. Nós precisamos de uma motivação externa, né, de alguma razão, de alguma coisa externa que vai motivar a gente a exercer determinado tipo de ação. Essa motivação ela pode ser negativa, né, essa regulação externa ela pode ser embasada em sentimentos negativos, como culpa, como medo, como vergonha, né, ou ela pode ser embasada em sentimentos positivos. Quando ela acontece a partir de sentimentos negativos, nós estamos exercendo o menor nível. Não estou dizendo que não funciona, mas é o menor nível de motivação. Se a gente pega na natureza, quando você amedronta um cachorro, por exemplo, o que ele vai fazer? Ou ele vai reagir, ou ele vai fugir. Né? Então, nos motivarmos a partir de emoções negativas, como culpa, como medo, como vergonha, né? Isso faz com que a gente geralmente busque reações. O que é a reação? De que forma que a gente reage? Ou a gente dá desculpa, ou a gente foge. Né? A gente tenta encontrar desculpas para não fazer aquilo. Toda vez que, eu quero passar em determinado concurso porque quero mostrar... as pessoas já tentei passar em outros concursos e as pessoas já não acreditam em mim. Porque eu disse que eu ia passar, então se eu não passar vou morrer de vergonha. Então, toda vez que você se motiva, né, por algum sentimento desse, né, ou uma super cobrança, ou, enfim, um medo, né, do julgamento externo, a probabilidade de você de fato conseguir, né, fazer tudo que você precisa fazer para alcançar seus objetivos maiores é menor. Agora, quando você se motiva, quando você parte de uma motivação, entendendo que agir daquela forma, exercer aquele sacrifício vai te ajudar a alcançar esse objetivo maior, é importante, né, para você alcançar esse objetivo maior, o nível de motivação aumenta. Então, ter esse propósito bem definido, né, o que você quer alcançar, né, ao final da sua vida? Qual é o grande objetivo, né, de você exercer as ações que você exerce no seu dia a dia. Eu gosto muito de estudar as Blue Zones, né, as áreas do mundo onde vivem as populações mais longevas. Né, e um dos grandes pontos, né, que já foi elencado ali, que faz com que essas pessoas consigam
viver muito e viver bem, né, é o fato delas terem um propósito, né? Lá no Japão, na ilha de Okinawa, eles chamam de Ikigai. É justamente esse sentimento, né, ter algo bem definido daquilo que motiva ela a acordar todos os dias, né? A pessoa saber exatamente o que ela persegue ali na vida dela. Então, o que você é bom em fazer, né? O que você gosta de fazer, né? E o que tem no mundo que te incomoda. Quando você pega aquilo que você é bom, aquilo que você gosta de fazer, para resolver aquele problema que existe no mundo que te incomoda, que fere algum valor seu, você está na linha ali no caminho para descobrir o seu propósito. E aí, a partir do momento que você tem isso bem definido e você começa a agir em prol do seu propósito, né, você encontra muito mais motivação, é muito mais fácil encontrar motivação para você fazer seja lá o que você tiver que fazer na vida. Uma vez que eu tenho muito forte, né, comigo, que eu quero ajudar as pessoas a se desenvolverem, né, fisicamente, mentalmente, socialmente, profissionalmente, né, para desenvolver uma sociedade de pessoas mais felizes, mais saudáveis e conectadas, eu pago o preço de ter que estudar todos os dias, de ter que estar gravando vídeos, né, toda semana, de ter que estar editando vídeos, de ter que estar produzindo conteúdo de forma consistente para ajudar outras pessoas, para despertar outras pessoas a seguirem um caminho semelhante. Ter esse objetivo maior bem definido te motiva a fazer seja lá o que for. A minha alimentação, por exemplo, hoje em dia é muito mais fácil de eu dizer não para determinada comida negativa, porque eu sei que se eu comer aquilo dali vai me atrasar em relação ao meu objetivo maior. Tem muita coisa que eu pretendo alcançar que, se eu ficar comendo um monte de besteira, isso vai tirar minha produtividade, vai tirar minha energia, eu não vou conseguir fazer as coisas que eu preciso fazer para alcançar esses meus objetivos maiores. Logo, é mais fácil para mim dizer não para determinados alimentos negativos, para determinados hábitos negativos. Se eu estiver saindo todo dia, né, toda noite eu sair, for beber, for sair com meus amigos, é algo extremamente prazeroso, extremamente bacana. Mas se eu fizer todo dia isso, infelizmente eu não vou conseguir, né, estudar tudo que eu tenho que estudar, desenvolver todos os projetos que eu tenho para desenvolver e motivar todas as pessoas que eu quero motivar para que eu possa lá na frente montar uma equipe para trabalhar comigo nesse meu grande projeto de vida. Então, quando eu tenho este propósito bem definido, fica muito mais fácil dizer não, tá, para determinados momentos de prazeres imediatos. Tá? Você consegue ver. Não quer dizer que você nunca, né, vai ter um momento onde você vai ter lazer, enfim, isso na verdade faz parte do processo. Mas o ponto aqui é transformar isso daí como pequenos trampolins para você alcançar seu objetivo maior, tá? Então, terceiro ponto, né, que eu geralmente defendo aqui, né, que influencia muita gente a não alcançar os seus objetivos, a não irem até o final, né, seja da sua dieta, seja dos seus estudos, seja dos seus projetos, é basicamente essa falta de clareza em relação a onde elas querem chegar na vida, em relação ao que elas querem fazer nas suas vidas, né? O que elas têm de propósito, de finalidade, de missão de vida. Então, quando você tem isso bem definido, fica muito mais fácil. Eu lembro que eu atendi uma paciente que ela era professora, né? Professora de uma creche de ensino, uma creche pública. E assim, ela não tinha outros vínculos, ela só tinha aquilo. Então, sim, eu tinha um poder aquisitivo mais reduzido. Mas ela utilizava desse rendimento que ela tinha para montar a melhor aula que ela poderia dar, né, as melhores estratégias que ela poderia para ajudar essas crianças a se alfabetizarem, enfim. Ela tirava do bolso dela, ela fazia bingo, ela fazia isso, ela montava, comprava cartolina, comprava um monte de material, ela utilizava tudo dela ali, né, no objetivo dela de desenvolver a melhor aula. Então dava para sentir ali que ela exercia, né, o propósito dela, né, se ela gostava de ensinar, ela era boa em ensinar, ela tinha como grande missão ali ensinar essas crianças, né, a ler e escrever. Então ela estava agindo em prol do objetivo dela. E aí, quando eu falei que se ela melhorasse os hábitos dela, né, para ela tivesse um padrão de alimentação melhor, ela ia ter mais energia e isso ia possibilitar ela dar cada vez aulas melhores. Isso facilitou e muito o processo de transformação dela, né, o processo de mudança de hábitos dela, porque ela passou a entender que para ela alcançar aquele objetivo maior dela, do propósito dela, né, o fato dela ter, né, um controle, uma alimentação melhor, era muito mais fácil, permitia ela ter melhores resultados. Então, toda vez que você linka as suas ações imediatas aqui com objetivos maiores, né, fica muito mais fácil você encontrar motivação para isso, tá bom? Então, a gente já falou que o primeiro ponto é uma mentalidade mais de longo prazo, né, tentar evitar um pouco a mentalidade de curto prazo, a mentalidade exclusiva de prazeres imediatos. Segundo passo, desenvolvimento de autocontrole, fazer ações, né, que podem desenvolver esse autocontrole no pouco a pouco ali, né, sem extrapolar, sem fadigar esse músculo, e ter, né, um propósito bem definido, que além de ajudar a ter autocontrole, né, vai ajudar você a encontrar a motivação necessária para ter essa mentalidade mais de longo prazo. É algo que vai te motivar todos os dias, né? Você acorda todos os dias sabendo que aquele dia, né, vai te aproximar mais do teu propósito, da tua finalidade. Tá? E isso te permite proporcionar ali os maiores níveis de motivação.
E o quarto ponto, que muitas das vezes as pessoas param, né, no meio do caminho, é porque elas não se comprometem. Comprometimento, né, é o maior nível de querer possível. Existe a definição de níveis de querer, para mim, foi muito esclarecedora. Existem vários níveis de querer. Né? Então, quanto mais eu avanço nesse nível de querer, né, maior a probabilidade de eu ter. Então, didaticamente, eu vou falar que existem 3 níveis. Né? O primeiro nível de querer é o nível mais básico de todos, é o nível de desejo. Então, muitas pessoas desejam ter bons relacionamentos, desejam ter um retorno financeiro alto, muitas pessoas desejam ter um corpo bonito, saudável, mas poucas pessoas fazem o que é preciso ser feito para alcançar isso. Elas ficam só no campo do desejo. Então, eu simplesmente desejar e não fazer nada para alcançar aquilo, né, basicamente só piora, cria um ciclo vicioso ali, né, de frustração, de ansiedade, né, porque eu só desejo. Quando eu avanço um pouco mais no nível de querer, né, e eu entro no nível de decisão, né, eu tenho uma probabilidade maior, chego mais próximo do ter. O que é o nível de decisão? Decidir vem do latim, significa renunciar às outras possibilidades. Então, se eu decidir emagrecer, se eu decidir construir grandes projetos na minha vida, se eu decidir, enfim, passar em determinado concurso, se eu decidir seja lá qual for o objetivo, significa que eu estou disposto a abrir mão de tudo aquilo que vai me afastar daquele objetivo. Quanto mais decidido eu estou, mais eu sei que eu vou abrir mão daquilo que vai me atrapalhar a alcançar o meu objetivo. Se eu sair todo final de semana, isso vai me ajudar ou vai me atrapalhar a alcançar o meu objetivo maior? Então, se eu quero alcançar um corpo, enfim, de saúde, um nível de saúde, de energia e disposição, eu comer todos os dias pizza com refrigerante, será que vai me ajudar ou vai me atrapalhar a alcançar esse objetivo? Então, se eu estou decidido, eu sei que aquilo que vai me atrapalhar, né, a alcançar os meus objetivos maiores, eu estou disposto a abrir mão. Eu vou conseguir abrir mão porque eu estou decidido. Meu nível de querer é um nível maior do que simplesmente o desejo. Eu já estou disposto a abrir mão de determinadas coisas determinadas ações ou comportamentos que vão me atrapalhar a alcançar o meu objetivo maior. Tá? E o terceiro nível de querer, que é o nível mais próximo do ter, né, é o nível de dedicação incondicional, é o nível de comprometimento. Então, grande parte dos desejos frustrados, ali, dos planos frustrados, né, que as pessoas param ali no meio do caminho, é simplesmente porque elas não se comprometeram, né, elas não estiveram dispostas a pagarem o preço. Então, infelizmente, para a gente alcançar grandes objetivos, existem grandes sacrifícios que são necessários de serem realizados. E se eu não alcançar esse nível máximo aqui de querer, né, que é o nível de comprometimento, que é o nível onde você está disposto a fazer o que tiver que fazer, né, para alcançar esse objetivo, a probabilidade de você ter é muito pequena. Então, quanto mais eu avanço nos níveis de querer, maior a probabilidade de eu ter. O grande ponto é que a grande maioria das pessoas não está disposta a pagar o preço. Né, para ali no nível do desejo. E simplesmente desejar algo, a probabilidade de você alcançar e você ter é muito pequena, é muito distante. Tá? Então, quanto mais eu avanço, quanto mais eu decido, a decisão ela implica em você abrir mão, beleza. Mas o que garante o resultado mesmo é a ação. Né? O fato de você fazer o que tem que ser feito para você alcançar o objetivo. Então, quanto mais você avança nesse nível de comprometimento, né, maior a probabilidade de você ter, né, de você alcançar o seu objetivo final. O grande ponto aqui é que sempre vão existir 2 forças na sua cabeça. Forças para o lado positivo, né, e forças para o lado negativo. Forças para o lado pró-mudança, ou seja, forças motivadoras, né, forças que vão te ajudar a alcançar o seu objetivo, e forças contrárias, né, forças que estão te atrasando, vão te puxar ou não vão te incentivar a alcançar o seu objetivo, né, a fazer o que tem que ser feito para alcançar o seu objetivo. Qual é essa força positiva? As pessoas geralmente elas são motivadas pela dor ou pelo prazer. Né? Então, para tudo na vida você vai ter aqui a dor de não mudar, né? e um grande prazer em mudar, né? em exercer tal novo comportamento. Então, por exemplo, eu estou querendo abrir um novo negócio. Então, para eu abrir esse novo negócio, qual vai ser o grande benefício de eu abrir esse novo negócio? Né? Eu quero focar aqui minha ação, né, no novo projeto aqui de conteúdos para que eu consiga lá na frente montar a minha escola. Para eu alcançar isso, né, qual é o benefício que eu vou ter? Eu vou estar totalmente linkado com o meu grande propósito. Né? Eu quero desenvolver grandes projetos de educação e se eu não começar a ter ações, né, em prol disso, eu não vou estar agindo no meu dia a dia em prol do meu propósito. Então, eu tenho um grande benefício aqui da mudança. Né? Então, eu mudar o meu negócio atual, né, da clínica exclusiva com emagrecimento, para eu desenvolver esse novo projeto, né, eu tenho um benefício disso. Né? Eu vou estar mais próximo do meu propósito. E eu vou ter uma dor de não mudar, que justamente está me afastando do meu propósito. Então, essa dor de não mudar com esse benefício da mudança me motiva a agir. Só que do outro lado, eu tenho a dor da mudança.
Então, para eu estar desenvolvendo esse meu projeto, eu tenho que parar, eu tenho que diminuir meus atendimentos, eu vou ter que diminuir minha renda, eu vou ter que diminuir, enfim, eu vou estar indo num campo novo, né? O campo da educação é um campo totalmente diferente para mim. Então, tem todo um conjunto de dores da mudança. E existem os benefícios também de não mudar. Né? Muitas pessoas têm alguns benefícios de terem determinados comportamentos negativos ali, ou então por exemplo, eu tenho um grande benefício de estar aqui na minha clínica. Então, para eu mudar isso, né, eu vou estar abrindo mão desse benefício. Né, meus benefícios financeiros, a segurança que eu tenho, né, com a minha atividade que já está mais estabelecida. Então, essas forças, né, a dor da mudança mais o benefício de não mudar me puxa para eu não fazer o que eu tenho que fazer. O grande problema aqui, né, essas 4 forças aqui, elas vão estar a todo momento, né, na sua cabeça, né, te puxando para um lado, te puxando para o outro, puxando para o lado. O grande problema é que a gente tem a tendência muito maior a valorizar as forças negativas, né, as que não conduzem para mudanças, que puxam, as que são anti-mudança, e a gente tende a minimizar os benefícios, as forças pró-mudança. Então, a gente foca muito naquilo que a gente vai perder, né, na dor da mudança. Mas para eu fazer isso, eu vou ter que mudar minha alimentação, eu vou ter que melhorar meus hábitos, eu vou ter que estudar mais coisas que eu nunca estudei, eu vou ter que falar coisas que eu nunca falei, enfim. A pessoa começa a focar tanto na dor da mudança que ela acaba minando a motivação dela, minando, né, as forças positivas. E um dos grandes pontos aqui é justamente a gente entender que existe esse jogo de forças, né, e tentar cada vez mais focar nos benefícios da mudança, né, ou nas dores de não mudar. Então, toda vez que vier o pensamento aqui para o lado da valorização da dor da mudança, você colocar o benefício da mudança, né, a dor de não mudar, né, e você ter isso mais claro na sua cabeça te ajuda a adotar, de fato, ou a alcançar o nível de comprometimento necessário para você exercer o que é preciso ser feito para você alcançar seus objetivos maiores. Fez sentido? Né? É algo que vai linkando, né? Pensar sempre no longo prazo em vez do curto prazo, desenvolver autocontrole, ter um propósito bem definido e se comprometer. Basicamente, a gente trabalha nesses 4 pontos, né? A probabilidade da gente não parar no meio do caminho, né? Da gente conseguir passar por todos os sacrifícios necessários para que a gente alcance, né, esses objetivos maiores é muito maior. Os 4 pontos que eu queria trazer aqui eram esses. E para te ajudar aqui nesse processo de mudança, né? De fato conseguir alcançar seus objetivos, né? Existe um exercício simples, né? Que basicamente tente lembrar de alguma coisa que você fez, né, na sua vida que te deu um sentimento de orgulho, né? Você passou num vestibular, você conseguiu determinado emprego, você conseguiu ajudar determinada pessoa, você conseguiu, enfim, qual foi uma grande conquista assim na sua vida que você se orgulha, né? Que você teve que passar por esse período de sacrifício, né, para que você pudesse alcançar essa conquista. Com isso em mente, né, com essa conquista em mente, com esse sacrifício que foi feito com essa conquista em mente, tente lembrar ali de como era o seu diálogo interno para você conseguir alcançar aquele objetivo. Então, por exemplo, digamos que você já fez uma dieta antes, né, ou você já conseguiu estudar para determinado concurso antes, você já conseguiu passar em determinada prova antes. O que vinha na sua cabeça, o que você conversava com você mesmo quando vinha, né, a dor de estar ali fazendo aquele sacrifício. Então, como é que era esse diálogo interno? Qual era esse jogo de forças? O que você pensava? Né? O que você falava para você mesmo para que você pudesse dizer não, né, para as coisas que te afastavam daquilo dali e você conseguir continuar exercendo as ações que deveriam ser exercidas, né? Esse fato de relembrar, né, esse momento, né, de grande conquista e o que você fez para alcançar esse sacrifício, e quando você resgata isso e você, digamos, tem, né, que passar por um novo período de sacrifícios, à medida que você resgata isso, fica muito mais fácil de você enfrentar. Então você começa a lembrar, basicamente, você consegue identificar ali, por exemplo, beleza, qual era o fator maior, o que eu queria alcançar com isso. Beleza, eu dizia não para muita coisa quando eu quis passar no vestibular. Então eu tive que estudar por muito tempo, né, ao longo da faculdade também tive que estudar por muito tempo, porque eu sabia que eu precisava me formar, eu sabia que eu precisava me tornar médico, alcançar determinado tipo de profissão para eu poder exercer o meu objetivo maior. Então, quando você tem isso muito claro, isso te ajuda. Tá? Então, é isso. Um grande abraço e até a próxima.